capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, a partir do verso de número 28. Todos acharam? Amém? Vamos ler a Bíblia? Acompanhe comigo. Diz assim o texto: e tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles se clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, como um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. Amém, querido? Eu quero que você leia comigo o verso 29, depois dos dois pontos. Vamos lá? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Vamos ler juntos mais uma vez, vamos lá? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Todos podem dar glória a Deus? Amados, eu quero nesta noite falar sobre isso. Esse texto da Palavra de Deus, muito conhecido, muito estudado. Nesta noite queremos extrair dele uma lição muito interessante para a nossa vida cristã. A história fala sobre uma situação horrível, uma situação fora de controle que estes dois homens estavam passando. O Evangelho de Mateus narra dois homens. Os demais evangelhos, Lucas e Marcos, falam sobre um homem endemoniado. Mas isto não vem ao caso. Talvez os demais evangelistas fizeram a questão de relatar somente um, porque talvez acharam que este que estavam relatando era o que se comportava mais violentamente. Eu acredito que possa ser isso. Não há nenhuma contradição na palavra de Deus. Amém, querido? Amém? Mas eu quero citar esse contexto, falar um pouco sobre ele, porque nesta cidade, a cidade dos Gadarenos, havia este grande problema na cidade. Havia dois homens ali que eram perturbados espiritualmente. E o nível de endemoniamento, de possessão, era muito alto, porque a Bíblia diz que eles estavam ferozes, ao ponto de as pessoas não conseguiam passar por aquele caminho, porque aqueles homens possessos, agindo, se comportando como verdadeiros animais ferozes, eram porque o perigo para as pessoas que ali quisessem passar. O texto faz questão de relatar isso, que as pessoas não conseguiam passar por aquele lugar. Tamanha era a ação demoníaca na vida daqueles homens. Eu fico pensando e fico analisando e quero lhes falar essa coisa. Que nível que pode chegar uma pessoa? A que ponto pode chegar uma pessoa que está debaixo de uma ação maligna, que está debaixo de um mover maligno, que está debaixo de um controle demoníaco? Uma pessoa que está totalmente fora dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus. Ela cai na mão do diabo e ela fica totalmente no controle, à mercê dos caprichos do inferno.
E esta pessoa chega ao ponto de ser comparada com um animal, com um bicho feroz, uma pessoa que saiu totalmente do controle. Eu não sei quais são as áreas da sua vida ou qual os tipos de problemas que você possa estar enfrentando. Talvez você ou alguém da sua família não esteja enfrentando um problema como este, em que há uma ação maligna muito forte. Talvez não tenha ninguém perturbado na sua casa, talvez não tenha ninguém com uma depressão profunda, talvez não tenha ninguém desesperado na sua família, talvez não tenha ninguém querendo morrer, se suicidar na sua casa, talvez não tenha ninguém se comportando como um animal, como este homem da Bíblia. Mas talvez possam haver áreas da sua vida que já fugiu do controle humano. Você já não está conseguindo mais controlar a situação. Saiu, fugiu do controle humano. Você já tentou resolver isso de diversas formas. Você já tentou resolver isso de diversas maneiras, mas não teve sucesso. Não conseguiu. Portas estão fechadas. Quanto mais você se esforça, maior é o rombo, maiores são as frustrações, maiores são os prejuízos, maiores são as decepções. Enfim, chegou num ponto em que você possa até ter desistido ou ter desanimado, porque saiu do controle. Primeira coisa é esta: precisamos analisar quais áreas da nossa vida que fugiram do nosso controle. Já não estou conseguindo mais conciliar, já não estou conseguindo mais coordenar, já perdi a autoridade sobre aquela área, já perdi a autoridade sobre aquela situação. Existem famílias que estão totalmente desagregadas, desorientadas, indisciplinadas, porque os pais perderam o controle dos filhos. O filho já não respeita mais o pai, a mãe, a filha já não respeita. As atitudes, o comportamento dos filhos são totalmente inadequados e fora dos princípios de Deus. E os pais perderam o controle. Talvez o casamento perdeu o controle. Talvez as finanças perdeu o controle. Porque o endividamento chegou a um ponto em que é, como dizia aquele ministro, impagável, incontrolável, imexível. Não tem como resolver a situação. Fugiu do controle. Cartão de crédito estourou, os cheques estouraram, o limite já não existe mais, o limite já ultrapassou o limite. Perdeu o controle. E não adianta nós culparmos a crise, não adianta nós culparmos algum acidente na trajetória da vida, algum descuido qualquer. Na verdade, as culpas ou as nossas razões, os nossos argumentos, eles não serão reais. Porque por mais que nós argumentarmos, por mais que nós quisermos dar uma razão para justificar a crise ou fora do controle, iremos chegar na seguinte resposta, na seguinte conclusão: eu perdi o controle porque Deus não estava no controle da minha vida. Posso ouvir um amém? Escreva essa frase. Nós perdemos o controle das áreas da nossa vida quando Deus perde o controle da nossa vida. É interessante.